plano de Napoleão foi decretar o bloqueio continental. O que era isso? Era a proibição dos países da Europa de fazer comércio com a Inglaterra. Napoleão era tão poderoso que ele poderia decretar isso, com a finalidade de destruir, arruinar a economia inglesa e, de quebra ainda, vender os produtos franceses, para posteriormente, depois da ruína econômica da Inglaterra, Napoleão pudesse invadi-la, conquistá-la. Mas a gente sabe que a história favoreceu a Inglaterra, pois 2 países furaram o bloqueio continental. E o pequeno país Portugal quebrou o bloqueio continental. Por isso, Portugal, que na época tinha o príncipe regente Dom João VI, foi invadido pelas tropas napoleônicas. E aí, gente, em 1808, a família real portuguesa chegou ao Brasil. E essa história é contada nesse livro. 1808, como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Napoleão diz em suas memórias, no fim da sua vida, que Dom João foi o único que o enganou. Que ele tinha certeza que Dom João ficaria do seu lado. Mas Dom João fica do lado dos ingleses. Diante da invasão de Portugal e também da Espanha, Napoleão Bonaparte coloca no trono espanhol seu irmão, José Bonaparte. Mas, de acordo com esse livro, Portugal e Espanha não se deram por vencido. O povo ficou lutando. E entre 1807 e 1814, Portugal e Espanha foram para Napoleão o que o Vietnã seria para os Estados Unidos. Portugal e Espanha faziam guerras de guerrilhas não convencionais. Isso entra para a história como o Vietnã de Napoleão. Algumas obras de arte mostram, por exemplo, o fuzilamento de 3 de maio de Francisco Goya. Essa cena, pessoal, simboliza o povo estupefado, admirado, diante de tanta destruição e mortalidade causadas por um tipo de guerra que foi feita numa escala até nunca vista antes. É o fuzilamento de 3 de maio. Se alguém assistiu o filme Guerra Mundial Z, vai perceber que no navio onde estava salvando as pessoas, salvaram também essa obra de arte. Fica a dica aí. Mas a Guerra Mundial Z não tem nada a ver com Napoleão, tá? Continuando a história. Em 1807, Napoleão já estava no auge do seu poder. Olha só. Napoleão era um gênio militar. E quando chega em 1812, o Império Napoleônico atingiu sua máxima extensão. Mas dentro da França, Napoleão era criticado. Por quê? Porque as guerras napoleônicas tinham matado milhares de franceses. Porque Napoleão instalou uma rígida censura. Ele obrigava os jornais a fazerem propagandas dos seus atos, desde a época que ele era cônsul. E também ele era criticado porque ele fazia de tudo para se autopromover. Um exemplo é o Arco do Triunfo, que ele mandou construir em Paris em 1806. Sua construção começou em 1806. E no Arco do Triunfo estão gravados os nomes de 128 batalhas e de 558 generais. É um monumento dedicado aos tempos de glória de Napoleão Bonaparte, quando ele estava à frente do Império Francês. Bom, se ele era criticado, mas
Muitos franceses adoravam Napoleão e o consideravam como herói, pois ele não acabou o Arco do Triunfo e os reis que vieram posteriormente terminaram a construção. Acontece que Napoleão vai cometer um grande erro de estratégia. E agora é onde entra a parte do general francês contra o general Inverno. A Rússia desobedeceu o bloqueio continental. Napoleão juntou um exército de 600 mil soldados e 180 mil cavalos. Inicialmente, parecia muito fácil conquistar a Rússia, mas conforme os franceses avançavam, os russos adotaram uma tática, a tática da terra arrasada. Destruíam tudo que poderia servir, desde lavouras, tudo que pudesse ser útil aos invasores. Era a tática dos 3 Fs que os russos usavam: fogo, frio e fome. Ao entrar em Moscou, Napoleão e seus homens tiveram uma surpresa. As casas estavam vazias e a cidade queimava numa imensa fogueira. Napoleão teve que voltar. Napoleão foi praticamente escorraçado da Rússia. O czar russo Alexandre I sabia que podia usar o inverno a seu favor. Quando Napoleão foi praticamente escorraçado das suas batalhas na Rússia, dos 600 mil soldados, que retornam apenas 30 mil soldados para os lares da França. Até os cavalos estavam sofrendo. No retorno, muitos quebravam as patas. E para não morrerem de fome, alguns franceses acabavam até sacrificando e usando esses cavalos como alimento, comendo os próprios cavalos. Napoleão fica enfraquecido com as campanhas na Rússia. E seus inimigos sabiam disso. Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia formaram um gigantesco exército. E na Batalha de Leipzig, também chamada de Batalha das Nações, Napoleão foi derrotado. E após a derrota, ele abdicou e foi enviado para a ilha de Elba, lá no mar Mediterrâneo, próximo à Itália. Muita gente queria ir para a ilha com Napoleão. E praticamente 1000 soldados foram para a ilha. Pode ser vista nessa caricatura As Tristezas de Bonaparte, ou Reflexões na Ilha de Elba, onde ele permaneceu por 300 dias. O trono francês vai ser ocupado por Luís XVIII, irmão de Luís XVI. Retornou para a França a dinastia dos Bourbons. E aí, pessoal, olha essa caricatura. É o Napoleão Bonaparte fugindo da ilha de Elba, acompanhado do seu exército. Quando ele chegou em Paris, as tropas que foram enviadas pelo rei Luís XVIII para prendê-lo se juntavam a ele. Napoleão foi aclamado pelo povo novamente, por vários motivos. Porque esse Luís XVIII ele não era tão popular, porque o Luís XVIII ele até voltou com a bandeira do antigo regime, que era azul com a flor de lis. E aí o Napoleão governa por um período com pouco mais de 3 meses e entra para a história como o governo dos 100 dias. Mas os ingleses lideraram uma nova coalizão com mais de 1 milhão de soldados e derrotaram definitivamente Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo, que fica na Bélgica, no ano de 1815. Preso por seus inimigos, Bonaparte não morreu na batalha, mas foi enviado para Santa Helena,
uma ilha minúscula no Oceano Atlântico, onde ele morreu, provavelmente com uma úlcera no estômago, provavelmente no ano de 1821. 5 de maio de 1821, Napoleão deu o último suspiro. E esse é o fim da era napoleônica. Espero que vocês do 8º ano, segundo colegial, tenham gostado. Valeu, classe!